Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que chuva maravilhosa que nós tivemos. Hoje é 26 de janeiro de 2023. O tempo nublado, está chuviscando, quase chovendo de novo. Mas eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu estou aqui em um lugar retirado e o Espírito Santo, Senhor, desde um tempo mais cedo, tem falado muito comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. O Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, o Senhor Jesus, ele fala: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa pergunta deveria ser um pouco preocupante para nós. Por quê? Porque Jesus ele está a falar de uma das coisas que ele sempre falou. Ele está a falar da fé. Jesus muitas das vezes repreendeu os seus discípulos pela falta de fé, pela incredulidade, pela pequenez da fé que eles estavam tendo. E Jesus, quando ele faz essa pergunta, nos leva a refletir muito, porque quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que momentos que antecedem ou que antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo serão momentos marcados por apostasia, uma grande apostasia, o abandono da fé. Momentos marcados pelo esquecimento dos valores instituídos na palavra de Deus, valores morais, valores de ordem e decência. Serão momentos também marcados pela falta de reverência à palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que produz fé. É a palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nos entristece e nos preocupa muito os dias de hoje. Por exemplo, nas congregações, em muitas congregações, há mais tempo para o louvor do que para a palavra. Há mais tempo em muitas para distrações, shows, festas, luzes, encenações, danças, do que para a palavra. Mas por que isso? A palavra é o alimento que nós precisamos. A palavra é suficiente. A nossa alma, ela tem sede da palavra, tem fome da palavra. É a palavra que alimenta a nossa alma. As palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitas pessoas. O mundo está completamente entenebrecido acerca do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O mundo segue a deuses estranhos, como por exemplo a vaidade. Se você sair umas 5 horas da manhã nas grandes cidades, certamente você verá um grande número de academias abertas e de pessoas fazendo exercícios físicos, pegando pesos horrendos, até com um determinado, como que eu posso dizer? Até com um determinado risco de terem um problema na coluna ou, enfim, nos músculos, pegando pesos que nem sequer aguentam, mas para terem o corpo perfeito, para serem glorificados, receberem louvores dos homens. Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo horário, se você percorrer a procurar uma congregação aberta, uma igreja de portas abertas com pessoas de joelho orando, não encontram, até porque as pessoas elas costumam não conseguir ficar alguns minutos de joelho. Parece que eu não sei o que acontece. Não há uma reverência como deveria haver ao Senhor. Isso é preocupante.
Coisas como essa marcam a vinda do Senhor Jesus, ilustram claramente o quanto está breve a volta do nosso Senhor. Eis que ele vem sobre as nuvens, com poder e grande glória. Outros deuses deste século que têm cegado o entendimento de muitas pessoas são, por exemplo, o amor à riqueza, o mamon. As pessoas percorrem de um país para outro, estudam muitos e muitos anos, se fadigam em busca do mamon, em busca de estarem bem requisitadas financeiramente. É um problema ter o dinheiro? Não. O problema é o dinheiro ter a pessoa. O problema é colocar os bens materiais acima do reino de Deus. Colocar os bens materiais acima do amor ao Senhor. E isso é um problema que pode custar a própria alma. O poder também é um Deus deste século. As pessoas, elas brigam, elas xingam umas às outras, elas até matam por fome de poder, de estar acima. Sim, por fome de eminência. Ah, se tivessem essa mesma fome pela palavra. Ah, se tivessem essa mesma fome pelo Senhor Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Haverá um momento em que não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance, onde a graça já não fará mais efeito sobre os pecadores. Sim, hoje a graça faz esse efeito, esse favor imerecido do Senhor para conosco. Afinal, tudo que o Senhor faz para conosco é imerecido, até inclusive essa voz que está a vos falar, até mesmo esse oxigênio que estamos respirando. Nada disso nós merecíamos, mas o Senhor nos deu. E Ele nos deu algo muito importante também: a salvação em Cristo Jesus. Hoje, falar de salvação, para muitas pessoas, pode ser algo, entre aspas, sem sentido. Muitas pessoas não se preocupam com o destino da sua alma. Elas se preocupam com que roupa irão se vestir, ou como estará a sua conta bancária no próximo mês, ou qual a bebida que elas irão beber no fim de semana. Elas só não se preocupam aonde passará a eternidade. Esse é um problema. Mas o Senhor Deus lhes dirá: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O Senhor Deus, Ele requer que nós estejamos com a nossa alma preparada. Mas como que eu irei preparar a minha alma? Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um único nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Preparar a nossa alma para a eternidade é saber que nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. É saber que nós fomos possuídos pelo Espírito Santo do Senhor. Preparar a nossa alma para a eternidade é quando nós aceitamos a palavra do Senhor em nosso coração e nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e que nos salvou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa fé não é só uma fé de saber que o Senhor Jesus existiu ou existe. Não, é uma fé de identificação e apropriação. É quando nós identificamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e quando nós nos apropriamos desse sacrifício. Foi por mim que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por mim que ele foi moído por causa dos meus pecados. Eu preciso crer nele. Eu preciso crer que fui justificado pelo Senhor Jesus. Eu preciso obedecer a palavra. A graça salvadora do Senhor Jesus nos ensina a renunciarmos às impiedades e os nossos pecados,
Nós precisamos aceitar essa graça. Não podemos ser rebeldes. O salmista Davi, no Salmo de número 68, em alguns versículos ele fala que o Senhor Deus, ele é pai dos órfãos e das viúvas, né? Ele cuida dos desamparados. Ele também fala que o Senhor Deus, ele coloca o solitário em uma família. Ele fala acerca disso, só que quando ele vai falar dos rebeldes, olha o que ele diz. Ele diz: "Mas os rebeldes habitarão em terra seca." Ou seja, aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, eles não serão guiados até as águas tranquilas, até os pastos verdejantes, simplesmente por causa do orgulho, pela falta de humildade, por não aceitarem a palavra do Senhor. Todos quantos receberam a palavra do Senhor e creram no Senhor Jesus, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos, eles têm a herança que pela fé nos foi dada em Cristo Jesus. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?